Olha, bateu o desespero completo da grande mídia contra o Lula. A mídia voltou a ser aquilo que era durante os governos Lula e Dilma, que é um grande foco de antipetismo e de plantar o ódio contra o PT e de tentar causar intrigas e picuinhas, inclusive baseadas em fake news. A Veja, por exemplo, ontem, domingo, pleno domingo, a Veja disseminou fake news contra o PT. A Veja entrevistou o senador Randolph Rodrigues, distorceram uma fala dele, o próprio Randolph depois emitiu uma nota oficial falando disso, mas não precisava nem da nota dele porque estava claríssimo, para dizer que o Randolph Rodrigues está sendo boicotado dentro do PT e que tem um climão no PT porque o Randolph Rodrigues é um homem forte da campanha do Lula. A campanha do Lula está sendo administrada pelo PT, pela comunicação do Lula e tudo mais, mas também tem vários partidos de esquerda que estão junto na campanha do Lula para dar as diretrizes em várias áreas. Então eles fazem muitas discussões. O Lula, ele sempre é um cara que ele escuta muito, ele absorve tudo e aí ele faz depois escutar todos. Então na campanha dele não é diferente. E aí a Veja diz que o Randolph é um homem forte da campanha e é um dos conselheiros da campanha mesmo, e aí tenta criar picuinha. Enquanto isso, na semana passada, a própria Veja mandou um repórter, um detetive, né? Porque o cara que faz isso não é repórter, é detetive particular, ficar 72 horas na frente da casa do Lula, vendo quem entra, quem sai e tudo mais. Mas a Veja ainda não ganhou do Metrópolis. O Metrópolis mandou revirarem o lixo, literalmente, abrir as sacolas de lixo, as caixas de lixo, e revirarem o lixo do local do casamento do Lula para saber como é que foi, o que beberam, o que comeram, tudo mais. Tinha um repórter do Metrópolis revirando o lixo do Lula. Esse é o nível do esgoto que se tornou o jornalismo. Não se tornou agora não, viu? Eu vou te dar até alguns exemplos, você vai ver que não. Esse é o nível do esgoto que é o jornalismo brasileiro para atacar o Lula. É engraçado, eu não vi esse jornalismo investigativo quando o porteiro do Vivendas da Barra, que é onde mora Jair Bolsonaro, disse que o assassino da Marielle Franco, que era uma desafeto do filho do Bolsonaro, que o assassino da Marielle Franco, quando entrou no condomínio antes de ir assassinar a Marielle, que ele disse que ia para casa do Bolsonaro, casa 58 do Jair Bolsonaro. Aí eu não vi repórter do Metrópolis, da Veja, revirar o lixo, colocar detetive particular, tentar entrevistar os porteiros, seja em off, seja não em off, seja na câmera, alguma coisa assim. Não. Aí o jornalismo investigativo, quando é contra o Bolsonaro, morre. Você não vê uma investigação assim que o cara vai, não. Isso é só contra o Lula. E sempre tentando com picuinhas, com fake news, com coisas do tipo. Vamos falar disso aqui e eu vou te falar o porquê que a grande mídia está agindo dessa maneira. Porque para muita gente de esquerda, eu percebo como a grande mídia é exatamente isso que eu falo aqui muitas vezes. A manipulação só funciona se você não souber que está sendo manipulado ou manipulada. É como um truque, esses truques de ilusionistas, de mágica. Se você perceber qual é o truque que o cara faz assim, aí a carta vem daqui para cá, aí perde a magia. A manipulação é a mesma coisa. Se você perceber que estão tentando te manipular, a manipulação não faz mais efeito. E a grande mídia consegue. Hoje tem muita gente anestesiada, mas ainda consegue manipular muita gente, até de esquerda, e muita gente que não tem ideologia, gente despolitizada. Eu vou explicar disso, mas antes, se você é contra o Bolsonaro, peço que você se inscreva aqui no canal. Aqui nós somos um dos focos de oposição ao Bolsonaro. Aqui é o Plantão Brasil, não só no YouTube, mas nas outras redes sociais, nas ruas. A gente aqui faz oposição a esse desgoverno e a gente luta aqui todos os dias até que o Brasil volte ao caminho certo. É ou não é? Quem é inscrito aí, comenta. Quem não é inscrito, eu peço aí que você se inscreva no canal. É um segundinho, é só clicar no botão de inscrever, não paga nada, não tem que ficar preenchendo nada, é de graça. Agora vamos falar sobre isso. Olha só, eu vou mostrar aqui a nota do Randolph Rodrigues. Ele nem precisava ter escrito a nota, mas ele sabe que tem gente que é pego desavisada e acabaria acreditando na Veja. Tá aqui a nota do Randolph Rodrigues, ó. Quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler aqui um trecho para você. Ó. Ele diz o seguinte: a entrevista concedida por mim para a edição impressa e online da Veja nesse final de semana foi objeto de grave distorção e descontextualização por parte da jornalista. Houve o objetivo claro de criar divisões e intrigas na coordenação da campanha de Lula e ao mesmo tempo atingi-lo. Essa é a Veja, Randolph. O Randolph não sabia, mas essa é a Veja, viu? Seguiremos firmes contra todos os ataques orquestrados por Bolsonaro, pelo bolsonarismo e seus aliados. A Veja é aliada do Bolsonaro como sempre foi, como em 2018 foi, e como nos governos petistas a Veja fez coberturas criminosas. É assim, quando eu digo criminosas, eu tô falando literalmente criminosas contra o PT. Já te dou exemplos, viu? Aí ele fala: com muita honra, eu e meu partido integramos
o conselho político da campanha Lula-Alckmin. Estamos focados na mais importante tarefa de nossas vidas, reconstruir o nosso país e a democracia brasileira. Tá aí ele fala mais algumas coisas. Tá aí a nota do Randolph. A Veja falou que o Randolph estava reclamando que por ele ter apoiado a Lava Jato, muita gente no PT se indispõe com ele, que tem olhares e tudo mais, enfim. Mais uma das fake news contra a Veja. O Randolph realmente apoiou a Lava Jato, assim como o Molon, que é candidato do PSB ao Senado. O PT quer que o candidato seja o siciliano, o PSB quer impor o Molon, aí tá uma negociação. O Molon também apoia a Lava Jato, muitos apoiaram a Lava Jato, se arrependeram e hoje estão do lado certo. Inclusive ajudam a denunciar quais foram os crimes do Sérgio Moro e da Lava Jato. As pessoas, eu tenho certeza que muitos dos que estão assistindo o vídeo nesse exato momento, em algum momento foram enganados pela Lava Jato e não pela Lava Jato. Não é a Lava Jato que enganava. Enganados pela grande mídia, que demonizava o PT, ficou anos e anos e anos demonizando o PT, criaram até o termo antipetismo. Você não vê o termo antidorismo. Por exemplo, por que o Dória não tentou se candidatar ao governo de São Paulo à reeleição? Porque tem o antidorismo em São Paulo, a rejeição do Dória é maior que de todo mundo. Mas não cria um termo assim, o anti-PSDBismo, o anti-tucanismo, o anti-bolsonarismo. O anti-bolsonarismo está sendo agora usado pelo pessoal de esquerda, mas a mídia não usa. Você nunca viu uma análise na grande mídia dizendo anti-bolsonarismo vai decidir a eleição a favor do Lula? Não. Mas você vê até hoje, o antipetismo vai decidir a favor não sei o quê, sendo que a rejeição ao Lula no Datafolha é de 33%, rejeição do Bolsonaro é de quase 60%, é quase o dobro. Mas você não vê, eles até isso eles impõem, eles colocam na cabeça das pessoas novas palavras que é sempre para promover o ódio. Eu lembro em 2010, 2011, eu não lembro exatamente o ano, mas eu lembro quando o Zé Dirceu estava num hotel, Zé Dirceu, do PT, e um repórter da Veja tentou invadir o quarto de hotel dele. Ele foi pego tentando invadir o quarto de hotel do Zé Dirceu com documentos para forjar documentos no quarto de hotel do Zé Dirceu. Ele ia revirar tudo e ia falar, encontrei isso aqui. Ele só não conseguiu invadir o quarto porque a camareira do hotel não deixou ele entrar, mas ele estava tentando invadir o quarto do Zé Dirceu. Só para você ter ideia, essa é a cobertura criminosa, e literalmente criminosa da Veja. Inclusive o repórter depois, a justiça admitiu que ele tentou invadir. Na decisão do juiz, o juiz disse que o repórter é inocente porque ele não chegou a invadir. E o crime de tentativa de invasão, como não teve dano, ele não arrombou nada, não é crime. Mas o próprio juiz na sentença diz, ele tentou mesmo, tentou. Quer dizer, essa é a Veja. Tentando invadir, quando é contra o PT, o cara sabe o hotel que tá o ex-ministro, descobre qual é o quarto, não é fácil ir no hotel e saber qual quarto tá a pessoa, não. A maioria dos hotéis tem termo de confidencialidade, você não pode ir no hotel e falar, olha, onde tá fulano? Qual quarto é o quarto do fulano? Não te falam. Tá, o repórter conseguiu, subiu no hotel e tentou entrar lá com o documento, e essa é a Veja. Aí contra o Bolsonaro você não vê mesmo nada parecido com isso. Aí a Veja colocou um detetive para ficar 3 dias na frente da casa do Lula, vendo quem entra, quem sai. Aí o Estadão, em pleno domingo, outra matéria do Estadão contra o Lula, dizendo o Lula está evitando sabatina, está fugindo de sabatina com empresários. Evitando é uma palavra até bonitinha, eles colocam fugindo, como que covarde, está fugindo dos empresários. Aí o Estadão, uma matéria criticando o Lula e tudo mais. Aí muita gente de esquerda foi pega de surpresa nesses últimos meses. Por quê? Porque você se acostumou, meu caro, minha cara, nos últimos anos, a ver a mídia mais criticando o Bolsonaro do que afagando o Bolsonaro. Você se acostumou a ver jornalistas da Folha, da Veja, Verinha Magalhães, Miriam Leitão, falando mal do Bolsonaro. Por quê? Porque é aquilo que eu te falo. A manipulação, se você perceber, a manipulação não faz efeito em você. Se a mídia quisesse realmente bater no Bolsonaro, a mídia falava do que decide eleição. E quem diz que decide eleição não sou eu, viu? São as últimas eleições, não só do Brasil, mas de outros países da América Latina, e a própria última pesquisa do Datafolha. Mais de 40% dos brasileiros dizem o voto deles é baseado na economia. A economia está melhorando, tá? Os mais pobres têm mais dinheiro? Tem. É isso que importa. O resto a gente vai aparando aí até o país chegar num nível de primeiro mundo. E era isso que o governo Lula e o governo Dilma faziam. A economia ia bem. E no final de 2014, que foi quando a Dilma foi reeleita, o Brasil chegou ao menor nível de desemprego da história do Brasil. Era chamado de pleno emprego, que os 3%, 3,5% que estavam desempregados na sua maioria, por quê? Não porque não tinha emprego, não tinha vaga para eles, não tinha, mas porque eles estavam procurando algo melhor. Se alguém tivesse desesperado atrás de emprego, achava. Mas a maioria daqueles desempregados não, eles estavam, peraí, tem emprego para ganhar 1.000, eu quero ganhar 1.500, no mínimo.
Então não vou para isso aqui. Muita gente, eu lembro dos patrões dizendo que estava difícil arranjar empresário, que ninguém quer trabalhar, porque as pessoas já não aceitavam mais serem praticamente escravizadas como hoje. Então, se o Estadão, e aí eu percebi, a economia é o que muda realmente um país. Você vê se um governo é bom ou ruim pela economia. Se a economia vai bem, as pessoas mais pobres têm mais dinheiro, a classe média começa a consumir, os pobres começam a consumir e tudo mais, todo mundo lucra e o país começa a ficar melhor. É o que está acontecendo no México, aqui onde eu estou, por exemplo, um processo lento num país que estava no caminho errado, assim como o Brasil já está no caminho errado, mas que é o que muda. E aí, olha só, o Estadão, a Folha, a Veja, o Metrópolis, a Globo principalmente, que tem mais audiência, não falam nada contra o Bolsonaro na área econômica. Eles mostram a desgraça econômica do Brasil e atribuem isso ao acaso, às chuvas. Eu falo aqui sempre, a guerra na Ucrânia, aí saiu o Datafolha, 42% dos brasileiros acham que a inflação é culpa do Bolsonaro. Significa o quê? Que 58%, 6 em cada 10, não culpam o Bolsonaro pela inflação. Quer dizer, você vê o tamanho da assessoria de imprensa e do marketing que a mídia está fazendo para o Bolsonaro. Então eles descascam o Bolsonaro aqui, ali, falam ali, aí você vê um discurso mais assim do Bonner contra o Bolsonaro, mas isso não vai fazer o cara que está pensando em votar no Bolsonaro não votar nele. O que vai fazer esse cara não votar no Bolsonaro é se ele soubesse, se ele tivesse a informação que a grande mídia não dá, de que, olha, meu amigo, você está ganhando aí, vamos supor, 3 mil por mês, e você ganhava 3 mil por mês um ano atrás, você comprava o dobro, você conseguia pagar, vamos supor, uma pessoa que mora sozinha, um cara que mora com a esposa, ganha 3 mil, a esposa ganha 2 mil, classe média. Aí o cara, vocês conseguiam pagar as contas, tudo mais, saía no final de semana, comia um churrasquinho, bebia uma cervejinha, ia ali, comprava uma roupinha, tal, dava. Talvez não fosse uma coisa assim, nossa, que vida, mas dava. Agora não dá nem mais para comprar, para fazer o mercado com o mesmo salário de um ano atrás. A culpa é do Bolsonaro, olha, tem os estoques reguladores dos commodities, chamam de commodities, né, que é o produto arroz, café, feijão, soja, tudo mais. O Bolsonaro tirou isso por decreto. Então agora eles podem simplesmente vender tudo para o exterior. Estão vendendo em dólar para o exterior, inclusive eles vendem mais barato. Você consegue comprar feijão brasileiro na Europa mais barato do que você comprar feijão brasileiro no Brasil. Eu lembro quando eu estava na Polônia em 2019, você tinha suco brasileiro, e estava escrito em polonês, com laranjas do Brasil, 2,5 kg de laranjas nessa caixa aqui, em reais, convertendo R$4. E você não comprava 2,5 kg de laranja no Brasil por R$4. Quer dizer, a empresa pegou 2,5 kg de laranja, fez o suco, colocou exportou o suco para a Polônia, colocou na caixinha, a empresa exportadora lucrou, pagou imposto, a empresa lucrou, o mercado na Polônia está lucrando e chegava lá na Polônia mais barato do que se você comprasse 2,5 kg de laranja na feira no Brasil. Aí eu falo, Bolsonaro, faz a arminha que passa, é isso. A mídia não fala isso, a mídia blinda o Bolsonaro. Por quê, Thiago? Porque o Bolsonaro está entregando a Petrobras, está agora entregando a Eletrobras. A gente está falando de muitos bilhões. Às vezes a gente perde aqui o valor, assim, o significado do valor. Quando eu falo aqui, olha, só na Eletrobras aí a gente está falando, em um dos crimes são 67 bilhões de reais. Aí parecem só números, mas é muita grana. É muita grana. Olha, a Petrobras pagou 101 bilhões para os acionistas. É muita grana. Nem os donos da Globo, nem os donos da Folha, do Estadão, eles jamais imaginaram nadar em tanta grana que eles estão ganhando, porque eles são esses acionistas, eles são quem estão investindo nessas áreas do Brasil, que estão lucrando, e estão lucrando em quê? Em cima de nós. Quando você paga mais caro, quando você paga R$15 no quilo da cenoura, R$10 no tomate, eu não sei, daí, talvez esteja falando o preço até abaixo de quanto tá. Quando você paga R$10 no óleo de soja, você está dando diretamente lucro, primeiro, para os acionistas da Petrobras, porque esses produtos foram transportados por caminhões que estão pagando hoje quase R$8 no diesel, que era para estar custando R$2,50. Segundo, você está dando lucro diretamente para os ruralistas bilionários. E quem investe nesses commodities e nesses ruralistas? Os donos da grande mídia. Eles têm um retorno por conta do governo Bolsonaro, fora os outros esquemas que o governo faz para beneficiar. Então você vê a grande mídia, e o Bolsonaro faz bem esse teatrinho de falar que a Folha é fake news, a Globo é fake news, aí você vê a grande mídia batendo no Bolsonaro em coisa que praticamente não tira voto dele. Mas no que realmente tira voto, que é a economia, que é o que faz a maioria dos cidadãos mais pobres falar, peraí, eu não posso ficar com esse governo, eu tenho que mudar. Nisso não. Nisso eles passam todo o pano possível pro Bolsonaro. Nisso eles fazem uma cortina de fumaça, que olha, é a guerra, olha, é a seca, olha, o tomate puxou a inflação. Não foi o Bolsonaro, foi o tomate.
culpa é do tomate, gente. Olha, não sei o que, puxou a inflação, a culpa é deles. E aí quando o Bolsonaro fala em vender ações da Petrobras, a mídia fala, é isso mesmo. E aí quando falam de desabastecimento, você vê lá a Miriam Leitão, você vê lá o pessoal da Globo News, a Vera Magalhães, a Cantanhede, falando o seguinte, olha, mas vai ter desabastecimento porque a Petrobras não está acompanhando os preços do exterior. Não fala, olha, o Bolsonaro podia ter mudado a política de preços da Petrobras, não tava essa desgraça aqui hoje. Nem mudado muito, podia ainda estar caro, mas não tão caro. Ele está explorando o povo brasileiro, sugando da gente. Não falam. É mau caratismo não, estão ganhando muito bem para isso. E aí eles só contratam jornalistas, você nunca vai ver um Thiago, provavelmente, falar na Globo News, a não ser que algum dia o canal aqui cresça de um jeito que ele seja obrigado a escutar, mas você nunca vai ver, provavelmente, um Thiago falar lá. Por quê? Porque se alguém vai lá e fala a verdade, é expulso na hora, não volta lá nunca mais, vai pra geladeira. E ó, vou mostrar rapidamente aqui o nosso carro de som lá em Oiapoque, no Amapá. Inclusive terra do Randolph. Não Oiapoque, mas Amapá. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro e o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Ó, já tá muito longo o vídeo, eu mostro no próximo vídeo o resto aqui do vídeo. O resto aqui do carro de som lá em Amapá. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixo Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. A boa notícia é que se eles são desesperados é que a gente tá muito próximo da vitória. Falou.